Salmo 92 começa falando que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do Deus Altíssimo. E conclui, verso 2, dizendo que é bom anunciar de manhã a misericórdia do Senhor e durante as noites a fidelidade do Senhor. Se no verso 1 nós aprendemos que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores, no verso 2 nós somos ensinados sobre o dever de agradecer publicamente sempre, o tempo inteiro. De vez em quando eu ouço falar de um personagem insólito e estranho, chamado por alguns de crente de fim de semana ou crente domingueiro. É provável que você acredite conhecer esse tipo de crente. Conhece algum? Conhece mesmo? Eu acredito que ele seja tão comum quanto mulas sem cabeça, unicórnio, dragões, ogros, fadas, duendes e coisas semelhantes. Este salmo ensina que o verdadeiro crente sempre agradece a Deus. Agradece a Deus sempre. E faz isso coletivamente e faz também publicamente, como ensina o salmista no Salmo 116, verso 14, dizendo o seguinte: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Assim como não existe o tal crente aleatório, mesmo que membro, professo e registrado em alguma igreja, ninguém pode se esquivar de cumprir o propósito de Deus em sua vida sob a alegação de ainda não ter aprendido o que fazer. Nestes versos, nós temos instruções claríssimas sobre isso. E aqui no verso 2, há algumas referências dignas de dedicarmos alguns momentos para maior reflexão. A primeira instrução é o quanto ao que fazer. Davi diz que vai anunciar, vai tornar conhecido, vai proclamar como um mensageiro o que ele sabe sobre Deus. O que a Bíblia diz para o crente, e o crente aprende e atende, é que ele pode e deve cumprir os seus votos, agradecendo publicamente, sempre, em todo o tempo, tanto de manhã quanto de noite, e sem precisar ficar sendo repetitivo. Ações de graças, fruto do conhecimento e da experiência com Deus, significa tornar público o que Deus tem feito em sua vida. A bênção de Deus sobre Israel era para que Israel fosse uma vitrine do que Deus estava fazendo. Isto valia para toda a nação e vale também para cada indivíduo. O Salmo 66, verso 16, diz o seguinte: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que ele tem feito por minha alma. A segunda instrução é quando o crente deve fazer essa proclamação pública das grandezas de Deus. Davi diz que é de manhã e de noite. Nós não precisamos compreender o que é dito aqui como se fosse cumprir um rito mecanicamente 2 vezes por dia, mas manhã e noite, muitas vezes, especialmente em poesia, indicam um dia completo. Em Gênesis 1:5, por exemplo, nós lemos o seguinte registro: chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Dia e noite, o dia inteiro, a qualquer momento do dia ou da noite, em toda e qualquer oportunidade, proclamando as virtudes daquele que chama o crente das trevas, que o livra da morte e do inferno e o traz para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. A terceira instrução é sobre o que? Sobre o conteúdo, isto é, quanto ao que deve ser anunciado a respeito do nome do Deus Altíssimo. As duas palavras que aparecem neste verso, misericórdia e fidelidade, não aparecem nesta ordem aleatoriamente. Elas estão nesta ordem com um propósito didático, de acordo com o ensino total das Escrituras. A misericórdia de Deus é um tema fundamental e recorrente em toda a Bíblia, a ponto de a palavra hesed ser tão rica que é traduzida por uma série de termos ao longo de toda a Bíblia. Todo ser que respira, só existe porque as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua criação toda manhã. E Jeremias, em Lamentações 3:22, diz que estas misericórdias são inesgotáveis e elas são a causa de não sermos consumidos. E ao chegar ao fim de mais um dia que foi vivido por causa da misericórdia de Deus, o salmista olha agora para a fidelidade de Deus que prometeu que não voltaria a ferir todo vivente como fez nos dias do dilúvio. É por causa da fidelidade de Deus que a continuidade da existência da criação é permitida, porque Deus é fiel em todas as suas palavras, em todas as suas promessas. No Salmo 111, verso 8, o salmista nos lembra que Deus e sua palavra e os seus estatutos são estáveis para todo o sempre, porque os estatutos do Senhor foram instituídos em fidelidade e retidão.
E é por causa desta estabilidade de caráter e propósito de Deus que os pecadores não são imediatamente consumidos ao pecarem, até, obviamente, que chegue o dia do juízo. Lembre-se que não há acaso, mas há misericórdia e fidelidade de Deus sendo expressos diariamente sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre você. Quando alguém diz que não sabe como fazer a vontade de Deus, que não sabe o que Deus quer para a sua vida, precisa olhar um pouco mais cuidadosamente para este Salmo de número 92. O que Deus quer, e afirma isto, é receber ações de graças daquele que o conhece como o Deus Salvador. A Bíblia diz que Deus é o único Salvador, e além dele, não há outro. Em Atos 4:12 é dito que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O que o Senhor quer e ensina isso é receber ações de graças de um coração verdadeiramente agradecido pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E isto deve ser feito em todo o tempo, porque sempre é possível fazer. Quer saber mais? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida, que você, em tudo, dê graças ao Senhor. Então, dê graças. Um abraço do coração, pastor.